Mais um vídeo aqui a pedido de muita gente, muito paciente, né? E, na verdade, mães, né? E pais dos nossos pacientes. É um prazer te receber hoje para bater um papo com a gente. Estou aqui hoje com a professora Gisele Dalben, acho que é uma pessoa que eu conheço que acho que tem maior produção de artigo publicado, né? E livro. Com certeza é uma honra poder conviver com você no dia a dia. Faz tempo que a gente está querendo marcar essa conversa, né? Acho que já tem uns 6 meses aí que a gente está namorando uma data, tentando marcar. Você teve um final de ano super corrido. Eu espero que esse ano as coisas sejam muito mais calmas na sua vida, tá? Mas eu acho que tem coisas que faz parte e a gente tem que passar, mas já resolvemos, né? Mas eu queria que esse ano você conseguisse ter um ano mais calmo na sua família, com certeza. Agradeço. E, Gi, obrigado, em primeira mão, do seu tempo, né? Tá cedendo esse tempo para gravar. Eu sei que você também gosta de ajudar e ajudar a orientar. E a gente, quando recebe paciente, se o paciente é bom, ele é devido a um bom condicionamento que ele teve na odontopediatria, né? É um trabalho importante do odontopediatra, preparar para o resto da vida. Por mais que às vezes o paciente não tenha tratado ou feito procedimentos ao longo da vida, mas o acompanhamento pelo odontopediatra faz toda a diferença para o paciente aceitar outros tratamentos quando ele precisar, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, para quem não te conhece, né? A sua trajetória, como você começou a trabalhar com paciente com fissura e como você se encantou pela odontopediatria, porque eu vejo que a sua paixão pela especialidade é enorme. Eu sempre gostei muito de criança, né? E na adolescência eu tive um professor de biologia muito bacana, por volta da 6ª, 7ª série, que agora é 7º, 8º ano, né, que mudou. Eu me encantei pela parte de biológicas, então eu decidi que eu queria fazer medicina e como eu gostava muito de criança, eu queria fazer medicina para fazer pediatria, especificamente, né? Mas lá pelo 1º e 2º colegial, eu tocava violão no grupo de jovens. Não é a gente que escolhe as coisas, né? A vida Não, escolhe pra gente. A vida escolhe pra gente e eu tenho, assim, inúmeras provas disso na minha vida. A gente né? escreve tudo quando é novo, mas acontece do jeito que Deus quer na vida da gente. Assim mesmo. Algumas portas se fecham e elas se fecham porque o caminho não era aquele. É difícil, a gente só entende às vezes em outro momento da vida, né? Aí a gente foi convidado para tocar na missa de inauguração da capela e o tio Gastão, na época... Essa capela aqui é dentro do hospital, no centro cirúrgico ali? Isso, na frente da sala de espera. Da recepção, né? Aquela capelinha ali. Então eu sei que ela foi inaugurada em 91, 92, porque eu estive lá. Você foi lá no primeiro dia. Molequinha ainda, né? E aí o tio Gastão levou a gente pra sala dele e passou um vídeo pra gente conhecer o trabalho que era feito do isso no tempo você não estava nem na graduação ainda, nem tinha. Não, tava no colegial e ainda achava que queria fazer médica, medicina, ainda falava que queria ser médica. Mas aí ele mostrou o vídeo e mostrou todo o trabalho de reabilitação dos fissurados e na época era um pouco recente que o Dr. Braine Mark tinha passado pelo Centrinho. É verdade. Fazendo um trabalho de reabilitação de prótese extraoral, né? Extraoral para paciente sequelado oncológico. Eu lembro de um livrinho dessa época, você lembra? Com os modelos, com as próteses. E foi um vídeo com aquilo que ele mostrou pra gente e aquilo me encantou muito. E depois disso teve secretários que já eram daquela época, que depois me viram como profissional do hospital, que contaram. Eu lembro do dia. Lembro de você estar aqui na capela. Porque aí eles falam que eu fiz tanta pergunta pro tio Gastão na hora que a gente foi na sala dele. Eu não me lembro de ter feito tantas perguntas, mas elas lembravam de mim. Eu acho que eu fiz realmente algumas perguntas porque eu fiquei bastante curiosa, interessada, né? E perguntei quem faz isso. E aí ele falou assim, não, é um dentista que é especializado nisso. Eu me caí de amores, né? Por aquilo. Brilhou o olho, né? Brilhou o olho. E aí eu fiquei em dúvida algum tempo entre medicina e odonto. E aí acho que é difícil essa dúvida, né? Foi muito difícil, mas alguns meses depois Deus me mandou um choque anafilático. Choque anafilático? Foi. Sério? Foi, sério. E aí eu fui parar no PA já quase desacordada. E a última coisa que eu me lembro antes de perder a consciência é que o médico parou de atender um senhor idoso para me atender e o senhor estava reclamando, nossa, esse país não vai para frente porque fica pondo gente nova na frente de gente velha. Mas nem imaginava o que estava acontecendo. Nem imaginava o que estava acontecendo e nem eu tinha noção da gravidade do problema que eu tinha, eu sabia que eu estava passando muito mal. Mas você foi pro hospital no dia? Foi, minha mãe me levou né, pro hospital porque eu comecei a passar mal na escola, ligaram, minha mãe me pegou e já me levou no PA Central, lá atrás do hospital de base, né? Aí eu perdi a consciência. E isso foi, tipo, perto das 8 horas da manhã. E eu acordei às 5 horas da tarde, que foi a hora que já tinha revertido. Eu já tinha dormido por efeito dos remédios, né? Que foram... passados, né? Passados, usados. E a hora que eu tava indo embora, tava chegando um moço de acidente de motocicleta. Extremamente machucado, politraumatizado.
E aí, naquele momento, alguma voz dentro de mim falou que eu não queria ter a vida de alguém na minha mão, que eu queria ser útil na saúde das pessoas, mas sem ter que lidar com situações de vida ou morte. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou fazer o dom, né? Esqueci a medicina. Esqueci a medicina. Tudo bem que a vida me devolveu depois, porque eu já peguei uma parada cardiorrespiratória na clínica, porque o que a gente não resolve, a vida devolve. Mas não, né? Mas não é o dia a dia nosso, né? Não é o dia a dia nosso, né? Mas eu tenho certeza que foram os caminhos que Deus trilhou pra mim, porque eu não tenho a menor dúvida que meu caminho era esse. Você falando assim, eu, por exemplo, tendo paciente com fissura, adoro isso hoje, sou apaixonado pelo que eu faço nessa reabilitação, mas eu entrei na graduação, nem imaginava que existia centrinho, nem paciente com fissura, nunca tinha visto ninguém. Então, e você vê, eu fiz FOB. Você foi o contrário, você entrou querendo. Eu entrei querendo. Aí eu me lembro que no dia de recepção dos calouros, a gente chegou a fazer uma visita, né, lá no hospital, que faz parte da recepção para os calouros da FOB. E eu me lembro de ter falado para uma colega minha. Porque, para quem não sabe, o Centrinho e a FOB é o mesmo campus, mas são prédios separados, Sim, são instituições diferentes. Você vai ter aula na FOB, você não passa no Centrinho. Às vezes a gente não se encontra, né, com quem trabalha Tanto que, assim, hoje eu vejo um pouco mais de integração. A gente lá no Odontopediatria recebe, né, alunos de graduação hoje. Mas na época eu não recebia, né, era bastante separado. Mas na hora da recepção, eu tinha uma amiga de turma que tinha feito conservatório de piano comigo, então eu entrei na faculdade já com uma amiga ali dentro, de antes, assim, né? E alguém aí, mais com experiência Não, ela entrou na faculdade comigo. Ah, tá. Aí fez conservatório de piano comigo e a gente entrou na mesma turma de graduação. Hoje ela tá dando aula em Michigan. E aí depois ela falou, quando eu entrei no Centrinho, ela falou assim, no dia da nossa recepção de calouros, você virou pra mim e falou assim, eu ainda vou trabalhar aqui. Profetizou. Foi. E aí no final das contas, a vida levou tanto, assim, que você falou dos artigos e tudo, né? Mas eu tenho um histórico de 3 reprovações em seleção de mestrado. Nossa senhora, 3. Nem imaginava isso não. Eu sou especialista em reprovações de mestrado, né? Não, porque quando eu entrei na graduação, todo mundo, não sei se você faz isso hoje, mas todo mundo que precisava de, às vezes, colocar na norma, ajuda para traduzir, era a Gisele, né? Eu ainda faço tradução. Era fila de espera, né, para fazer. Formatação não, mas tradução eu ainda trabalho, gosto muito dessa parte. Porque não é fácil, né? Por causa dos termos de odonto, né? Eu acho que o fato de eu saber o inglês, mas eu ser dentista, entender do que a pessoa tá falando, facilita totalmente. Bastante, né? Eu faço bastante trabalho até para editoras, assim, não é só... Não é o trabalho, ele pega o trabalho em português, né, o artigo, e transforma ele na língua inglesa, né? Entender o assunto para você poder fazer sentido, né? Para poder ser aceito na língua e fazer sentido aquilo, né? E aí, desde a graduação, eu gostei de publicações. Na graduação, seminário de colegas, eu já fazia tradução para alguns colegas na graduação ainda. E você sabe que eu fiz a iniciação científica em odontopediatria. Não sabia. Com o Cadu, com o Carlos Eduardo Carrara, o professor. Eu conhecia ele já por causa do Douglas, que é um amigo pessoal. E eu falei pro ele, não sei nada pro Cadu, né? A gente chama ele carinhosamente assim. Sim, a gente também falei, eu entrei na faculdade agora, tô no primeiro ano, mas queria fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer um projeto. Só que era trabalhoso pra caramba naquela época fazer isso, né? E daí o Cadu me ajudou. Eu lembro que tinha que ir lá no Centrinho, pedir os artigos. Nossa, daí vinha os xerox, era um negócio demorado pra caramba, assim, coisa que a gente faz hoje numa sentada. Tá denunciando a nossa idade, mas demorava... a gente é anterior à internet, nesse não sentido tinha isso. De busca de Você artigo. tinha que pedir, demorava um tempo pra vir, às vezes não achava o artigo, vinha xerox, era trabalhoso mesmo. Então uma revisão de bibliografia era demorado pra caramba. A área acadêmica era para quem tinha muita paixão por isso mesmo, porque era muito desafiador, né? Muito mais difícil do que é hoje. Daí não tinha computador em casa, era uma época diferente de hoje. E foi a odontopediatria, graças ao Cadu. Ai, que interessante. Então eu gosto muito hoje de atender criança, apesar de não ser especialista, mas eu acabei tendo contato, tendo um carinho. Sim. E o professor ajuda muito nisso, né? Ajuda. Porque quando o Cadu dava aula na graduação, depois eu fui ter aula com ele mais pra frente, eu vi que é apaixonante você ter um professor que te estimula, isso faz toda a diferença. Muito. Eu fiz isso em patologia. Eu não fiz em odontopediatria, eu fiz isso em patologia. Gosto muito de patologia até hoje, né? Por causa do incentivo. Porque também eu tive professores que me chamaram muita atenção, que me desenvolveram um amor pelo microscópio, pelas células, né? Porque tem que ser assim, porque um aluno vê aquilo, não entende. Eu lembro, primeira ano da faculdade, histologia, você fala assim, nossa, o que é isso? Não tem noção do que eu tô vendo aqui. Eu já gostava de histologia, mas assim, eu falo que o maior indicador para mim de sucesso
Um aluno de graduação, por exemplo, passar em estágio com a gente e depois resolver que quer ser odontopediatra. Voltar, depois de formado, voltar. Ou então, a gente já teve casos vários de pacientes que passam com a gente e aí quando vão ficando mais mocinhos, mais adolescentes, falam que querem ser odontopediatras. Não, né? Com certeza, isso é muito orgulhoso, né? É demais, porque pra gente é o maior indicador de sucesso, né? Com certeza, a pessoa querer ser ou fazer o que você faz para devolver isso para as pessoas, né? E aí eu sei que eu terminei a graduação, prestei uma prova de mestrado, não fui aprovada, e aí prestei especialização no Centrinho e fui aprovada, então voltei. Quer dizer, voltei, foi aí que eu Começou a história. Comecei a história no Centrinho, né? Fiz os 2 anos de especialização em odontopediatria e isso, assim, se tiver alunos de graduação, né, que assistam esse vídeo, é uma coisa que a gente recomenda bastante quando alguns alunos nos procuram até para aconselhamento profissional. Acho muito legal o aluno que quer fazer mestrado, que ele tenha uma experiência clínica antes, que ele tenha uma prática. Do dia a dia, do odontopediatra, né? Porque a gente, inclusive, já chegou a sugerir isso para alunas de turmas passadas que tinham passado na nossa seleção e no mestrado. E assim, elas tinham feito algum trabalho lá no Centrinho, estágio, e a gente falava, olha, você vai aproveitar muito mais o mestrado se você tiver feito uma especialização. Porque você sabe fazer perguntas pertinentes do ponto de vista clínico. Sim. Você sabe questionar porque uma pesquisa ela tem que ter uma finalidade de melhorar uma assistência. Sim. Né? Você não faz uma pesquisa por fazer, né? E se você tem uma experiência clínica, você sabe mais se isso é relevante. Eu fui fazer mestrado, já tinha em 2012, 2018. Com bagagem, né? Com um tempo de vida, assim, porque eu achava que antes não justificava fazer. Isso. Mas a gente vê muito recém-formado entrando direto no mestrado, né? Quase aconteceu comigo. Essa porta foi fechada e o caminho foi outro, que era o correto. Correto, né? Aí eu fiz a odontopediatria, depois fiz 2 anos de orto preventiva. Sim. Né? Prestei um mestrado de epidemiologia e um de saúde materna e infantil, que eu queria trabalhar com prevalência ao nascimento de pacientes com fissura. Tipo aconselhamento ou não? Não, prevalência mesmo, conhecer, mas não pra fissura, para depois, para anomalias craniofaciais. Tá. Mas para mapeamento, eu gosto bastante de epidemia, eu já cheguei a orientar trabalho nesse sentido, porque como é que você organiza um serviço público se você não sabe quantos pacientes nascem com aquilo? Sim. Né? Então era uma coisa que me instigava, até hoje acho que os dados epidemiológicos da América do Sul, principalmente do Brasil, são bastante falhos. Tivemos alguns trabalhos que realmente demonstraram isso, existe uma base nacional chamada SINASC, né? E assim, a gente já fez um trabalho aqui em Bauru, já fez um trabalho, o Corim tem um trabalho em Cascavel, e a gente viu que cerca de 50%, às vezes 60% dos pacientes não são notificados no SINASC. Então, como é que o SUS aloca recursos, né? Aloca recursos para X pacientes e, na verdade, você tem 2X pacientes para tratar, né? Pensando assim, no SUS tem toda importância isso, né? Muita importância. E como no Centrinho a gente é 100% SUS, né? Eu acho muito relevante isso, mas acabou que essas provas de mestrado também. Porque acho que todo investimento em prevenção e o cuidado depois, ele é válido, né? Porque se você prevenir, você vai cuidar menos, vai ter menos problemas. Isso em tudo, não estou falando em filhos, eu falo em tratamento, eu falo assim. E assim, você precisa saber que esse paciente existe, né? Essa semana mesmo chegou para nós um paciente recém-matriculado, abriu caso novo essa semana, de Bauru, com 4 anos de idade, não operado. É muito raro isso acontecer. Muito raro, só que é uma fissura submucosa. Então, uma criança que estava vindo com uma alteração de fala... Já tinha um problema ali adquirido. Já tinha um problema de fala e não conseguiu ser diagnosticado sendo de Bauru. Você imagina o que acontece Brasil afora, né? Então, é uma coisa que me chamava atenção. Mas acabou que esses mestrados não deram certo. Um mês depois, o Centrinho abriu. A especialização. O mestrado. O mestrado. Não tinha, né? Verdade, isso, não tinha. Até então o Centrinho não tinha. Tinha o mestrado, mas só para fono, né? Não tinha para área de odontologia. Então eu sou da primeira turma de mestrado do Centrinho. Então você é filha da casa totalmente. Sou filha da casa totalmente. E aí quando eu tava para defender a minha dissertação de mestrado, abriu o concurso. Você ficou? E aí eu fiquei. Não, isso é muito legal. Na minha turma também, quando eu terminei a residência, fiquei 1 ano parado. Prestei mestrado fora também, não entrei porque tinha que morar fora, fazer aluno especial, coisa assim. Falei assim, não tem condição agora. E eu já ajudava o Dr. Reinaldo nas cirurgias fora, então já tinha uma rotina assim do dia a dia de trabalhar, de ajudar ele no consultório. Eu falei assim, não queria perder isso que eu adorava, era apaixonado em ajudar e auxiliar. Daí, 1 ano depois, abriu a prova. Daí todo mundo que passou não podia vir prestar a prova, né? Então foi menos concorrido nesse sentido. E eu fiquei 1 ano aqui me preparando para poder estar dentro do serviço. Aconteceu na hora que na hora certa também, né?
também foi dessa forma. E o dia a dia de orientador é bem legal, né? Você da formação, né? Sim. Eu acabo que não tenho muito aluno de formação, mas sempre tem um outro que a gente está orientando no hospital. É muito legal esse exemplo que a gente tem que dar. Porque é um exemplo de vida, né? Sim. Você tem que dar exemplo da sua vida, na sua profissão, e ele conseguir treinar a habilidade dele para desenvolver, Porque você vai falar né? de teoria e prática e você tem que estar aplicando na prática o que você senão falou. não resolve nada, né? Senão não adianta. É muito enriquecedor difícil trabalhar com o aluno. Mas sabe uma coisa que eu acho da pediatria? Você tem que ter vocação para tratar criança, não tem? Eu falo para as nossas alunas, né, que a gente geralmente não tem problemas de relacionamento internos entre os alunos, entre equipe, entre nós, né, e os alunos, apesar de ter uma troca de alunos a cada 2 anos, então a rotatividade é relativamente grande, mas nós não temos problemas, nós temos, assim, turmas que vão deixando saudade, nos procuram depois, né? E eu comento com as meninas, né? Meninas e meninos, né? Não tem tantos meninos, mas a gente às vezes tem procura de... Odontologia tá assim hoje em dia, né? Isso. Mas o que eu comento com os alunos é assim, que a odontopediatria, ela faz uma seleção natural. Entendi. Dos alunos, porque a pessoa que é encrenqueira, né? O que não tem paciência. Que não tem paciência, ela não vai ser odontopediatra. Não tem jeito. Né? Então, graças a Deus... Não dura, né? Não dura a residência, né? Não dura. Então, assim, temos ótima experiência com alunos, mas porque eu realmente acho que quem escolhe a odontopediatria já é diferenciado antes disso. Uma coisa muito importante, né? Acho que muitas pessoas sabem, mas acho que para quem está vendo, vamos pensar que vamos nivelar isso para quem recebeu a notícia de um filho com fissura, que vai ter esse acompanhamento durante a vida, agora vai ter os cuidados. O papel da odontopediatria no paciente desde o nascimento, né, quando o pediatra recebe a criança, até, vamos falar assim, chegar para a ortodontia, porque para mim ainda vai depois da orto ainda, né? Ainda tem um tempinho maior para eu conseguir começar a atender e poder fazer diferença na vida do paciente. Porque a gente sempre, às vezes é notificado hoje em dia dos pais, que recebem por causa de a gente ficar mais conhecido, mas eu falo assim, minha hora não é agora, né? Vamos dar um passo para trás e continuar da hora certa. O papel da odontopediatria nessa fase? O papel da odontopediatria, principalmente no começo, é garantir que esses pais não tenham receio de mexer na boca dessa criança. Porque a criança sozinha não sabe higienizar a boca, não sabe escovar os dentes, né? A criança com fissura, infelizmente, ela tem alguns fatores de risco a mais do que a criança sem fissura em relação à cárie. Porque na área da fissura a gente tem dentes mal posicionados, temos dentes com alterações de esmalte que predispõem ao acúmulo de placa. Um grande contingente dos pacientes com fissura não consegue mamar no peito, né? Pela presença da fissura de palato. Tem dificuldade de sucção muitas vezes. Tem dificuldade de sucção, né? Não faz a pressão negativa que é necessária. Então, entre os nossos pacientes, a gente tem, isso já é comprovado em estudos, uma introdução bastante precoce da mamadeira. E no peito é o leite do peito, na mamadeira a gente nunca sabe, né? Sim. O que vai parar na mamadeira. Então, como eles têm que ganhar peso para fazer a cirurgia e o que se tem no Brasil de mais acessível e barato para ganhar peso é açúcar, né, a sacarose. Então, nossos pacientes têm um contato precoce com a mamadeira, têm um contato precoce com açúcar. Muitas vezes, né? Muitas vezes por dia, né? E eles também têm um contato relativamente frequente com sucos, porque eles são orientados pelo pessoal da nutrição, que precisa de uma alimentação líquida, né? Não, e assim, também, para absorver o ferro da refeição, ele precisa do suco cítrico que favorece a absorção do ferro, né? Então, muitas vezes vai o suco com açúcar de novo. Vai o suco com açúcar e o suco ácido, né? Porque é o suco cítrico. Então a gente tem dentro, né, da tríade de Case, que agora são 4, né, fatores que são considerados, né? Que é a microbiota, o hospedeiro suscetível a gente tem, porque a gente tem nichos de acúmulo de por causa da presença placa, da malformação, pela fissura, e da posição dos dentes que muitas vezes vem errado, da posição dos dentes, né? E depois da cirurgia a criança fica com a cicatriz, muitas vezes é uma cicatriz fibrosa, né? Esses dias a gente até fica dolorido por um tempo, né? Fica, e os pais têm receio de manipular e isso... Estragar a cirurgia, Estragar né? a cirurgia. Então a gente vê muita cárie em dente na área da fissura pela dificuldade de acesso, muitas vezes pelo receio dos pais. E às vezes é só afastar um pouco o lábio, né? Pouca coisa que precisa, né? A gente estava até recentemente revisando o material da Smile Train que eles têm em inglês e agora eles vão lançar aqui no Brasil, que é material educativo. Mas quando vocês conseguem orientar os pais, é fácil mostrar isso também, não é? Isso, então a Smile Train nesse material, eles até em inglês eles chamam de lift the lip, levante o lábio, né? Pra ver, né? Isso, porque é pra pais. E a gente sempre fala, olha, na área da fissura não adianta ir só com a escova. Pega o lábio, manipula, ergue o lábio pra higienizar esse dente, porque
terminou, cicatrizou a cirurgia, esse lábio ele não vai abrir depois que ele já Nunca tá mais, né? fechado. Isso não vai acontecer. É que fique claro, né? Nunca Isso, mais. que fique claro. O lábio cicatrizado ele não abre de novo, né? Então, o nosso papel é esse. Desde que a criança ainda está com a fissura aberta, explicar para os pais que eles não precisam ter receio de manipular a cavidade bucal da criança, que a higiene pode e deve ser feita, né? Desde que eles são pequenininhos. A gente orienta a higiene com gaze e cotonete soro também, fisiológico, cotonete na área da fissura, ou paninho de boca, né, para as famílias que não têm tanto acesso a ficar comprando gás, um paninho de boca lavado com uma água filtrada também resolve, faz o mesmo serviço, né? Eles enrolam esse paninho, passa nas superfícies, né, da mucosa, na gengiva, na área da Isso com o fissura, bebê no colo ou no bercinho língua. mesmo, né? Pode ser com o bebê deitado, né? E a gente até orienta, pelo menos uma vez por dia, que isso seja bem feito. Se quiser guardar a hora do banho, né, para fazer isso, então faz na hora. Como até uma brincadeira ali na hora do banho, né? Porque, assim, hoje tá muito na moda os odontopediatras, alguns odontopediatras defenderem que bebê não precisa limpar a boca, enquanto não tiver dente, enquanto estiver em aleitamento materno exclusivo. A gente, no Centrinho, a gente tem uma postura um pouco mais conservadora em relação a isso, não só porque os nossos pacientes, uma grande maioria, não é amamentado no peito, mas principalmente porque a gente acredita muito no estabelecimento de hábitos. Então, de costumes para criança, né? Exatamente. Quem tem filho sabe que o bebê recém-nascido, ele chora para tomar banho. Ele chora todos os dias para tomar banho. Chora de fome também. Chora de fome. Até que uma hora ele entenda que o banho faz parte da rotina dele e ele começa a gostar de tomar banho. Sim. Então, quanto mais você demorar para introduzir a higiene bucal numa criança, mais tempo ela vai chorar, lógico. porque ela vai continuar entendendo aquilo como alguma coisa estranha. Uma coisa nova que não faz parte do... Isso, então a gente prefere que o dente chegue na cavidade bucal para uma criança que já está acostumada a ser higiene. observada nessa região, Isso, né? a ser manipulada. E aí, a partir do momento que ela tem dente, a gente já orienta para os pais a escovação, né, com escova e pasta mesmo. Aí a gaze já não funciona. Já não funciona. Pasta com pouco flúor, pouquíssimo flúor, pouquíssima pasta, né? Não, pouquíssimo flúor não, pouquíssima pasta. Na verdade, eu confundi a palavra. É lá 1100 ppm, a maior parte das pastas de dente infantis, né? Mas a gente fala, a pasta é manipulada pelo adulto, não pela criança. Então, até a criança um pouquinho mais velha, que já está começando a escovar os dentes sozinha, lá para 5, 6 anos, com supervisão, e quem coloca a pasta na escova é o adulto, não a criança, né? Se não, ele, dependendo da pasta, do sabor da dura pasta, uma semana, dura uma semana, né? E a gente fala, esquece aquele comercial, né, de pasta de dente que faz até uma curvinha, assim. Não existe aqui. Então a gente fala, em vez de virar a pasta na escova... Você tá entregando a idade da MG. Isso aí é velho pra caramba. Esse comercial que fazia uma curvinha, né? Da Colinos. Isso, que fazia até uma voltinha, assim. Mas a gente fala, não vira a pasta na escova, vira a escova na pasta é só uma sujeirinha, né? Tem, esses tempos aí, lançaram uma escova 3D, não sei se você já viu. Não. Tá na moda agora, sim, tem muitas lojas vendendo escova 3D pro bebê, que parece um limpador de língua, mas tem cerda de 3 lados e embaixo. Então, assim, teoricamente, quando você passa, ela abraça o dente, pega a vestibular, a oclusal. Na teoria é prático, né? Na teoria é prático, só que a oclusal você faz movimento de vai e vem, a vestibular e a palatina você não pode fazer movimento de vai e vem. É bolinha, né? É bolinha, então assim, você não vai conseguir fazer bolinha com uma escova que está abraçando o dente. Não é impossível, né? E qual é a quantidade de flúor que você vai ter, a quantidade de pasta que você vai ter que colocar para conseguir escovar 3 superfícies do dente ao mesmo tempo, né? É muito maior, então, né? o que funciona é o simples, né? Ainda funciona. Ainda funciona. O menos é mais sempre. O menos é mais sempre. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a professora Gisele. Acho que teve bastante informação aqui para um vídeo curto. A gente tentou resumir o que a odontopediatria faz pelos pacientes, né, com fissura, todas as orientações. Acho que a Gisele fala de forma brilhante, isso daí você tem uma experiência muito grande também, já viu tudo de bom acontecer nisso, já tem histórias muito bacanas de transformação de vidas, né, de pacientes. Acho que isso é o mais legal de ver na sua carreira, e que você seja sempre uma referência boa para todo mundo. E continue trazendo essa luz que você traz para os alunos e para os pacientes, tá bom? Muito obrigada, espero continuar sendo útil para a nossa população. Valeu, obrigado, Gi.